Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Um forte abraço! Desde já eu peço que você joga duro e arrebenta. Joga duro e arrebenta aí no like. Com certeza você vai dar essa moral pra gente. Se você puder se inscrever também, se inscreve no canal. Você que não conhecia, a gente está conhecendo agora, dá essa moral pra gente, se inscreve no canal e compartilha o link. A galera toda compartilhando o link aí nas redes sociais, nos grupos do Bahia, no WhatsApp e no Telegram. Fortaleça cada vez mais o nosso querido canal Wendel, meus amigos, rumo aos 5.000 inscritos, meu amigão. A nossa pauta de hoje é a decepção, os times que decepcionaram na Série B. Embora esteja faltando 6 rodadas, mas com certeza essas equipes que eu vou mencionar agora estão com nada, não fizeram uma boa competição. Meus amigos, vamos falar também dos erros cometidos pelo Anderson, que o Barroca não pode cometer, né? Alô, Barroca, se liga aí, papá, não cometa esse erro, não. Ó, seguinte, vamos começar aqui com os times que decepcionaram. Está faltando 6 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro Série B. Mas, de fato, essas equipes decepcionaram muito. E, meus amigos, confesso para você que eu esperava mais. Eu esperava mais destas equipes que eu vou colocar na tela aqui, que você vai identificar com os seus respectivos técnicos. Está aí na tela. Essas equipes se esperava que fizesse uma competição não fácil, né? Não é fácil também subir. Peraí, tá fácil só porque é time grande? Não, não é isso. Mas o jogo bem jogado, a emoção do jogo. Nós somos torcedores do Bahia e aí é evidente que nós queremos assistir o nosso time, mas no dia que você senta no sofá para assistir um futebol, somente o Cruzeiro era aquele time que fazia um certo entretenimento, né? Não uma diversão, mas entreter, sentar e ver um bom jogo de Série B, beleza? Pensar em Série B. Acho que só o Cruzeiro. As demais equipes, de fato, vocês podem colocar no comentário aí, né? Jogador e arrebento nos comentários. Para mim, somente o Cruzeiro e o Bahia que nós gostamos. Mas o Bahia fez jogos horríveis, terríveis. Meus amigos, está aí na tela Roger Machado, Guto, Renato Gaúcho, o técnico Anderson Moreira, o Jorginho e o Zé Ricardo, que está aí também. Meus amigos, estas equipes, Grêmio, Vasco, Bahia, Sport, eu não coloquei nenhum técnico do Sport, mas não coloquei o Sport porque provavelmente o Sport não vai subir. Mas embora nós tenhamos Grêmio, Vasco da Gama e Bahia, que provavelmente estarão na Série A, muito mais aí Bahia e Grêmio, eu acho que o Vasco ainda vai lutar até o fim, mas foi uma decepção. Se esperava muito mais destas equipes. Característica, trocaram de técnico, né? A gente está vendo aí o Roger, Renato Gaúcho hoje. Nós estamos vendo o Guto, o Anderson e agora o Barroca, que eu não coloquei, que o Barroca não tem nada a ver com essa história ainda. Zé Ricardo e Jorginho hoje. Nenhum deles conseguiram melhorar as suas equipes. Estabilidade constante. Desde a primeira rodada se via que um desses três estava andando de uma forma muito perigosa durante a Série B em termos de desempenho. Mas o resultado coloca essas equipes no G4. Meus amigos, tem um detalhe importante, que a Série B, tecnicamente, ela está tão abaixo que essas equipes que eu estou criticando, elas estão no G4. E é muito provável que estejam ano que vem na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas se falava muito na excelência de uma Série B com estas equipes, incluindo aí o Cruzeiro e o Sport, e outras equipes tradicionais também, como Guarani, Ponte Preta, por exemplo, né? Algumas equipes aí do Nordeste poderiam surpreender, com exceção do Bahia do Sport, a gente poderia ter um Náutico, por exemplo, que decepciona por demais. Mas, meus amigos, sinceramente, essas três equipes decepcionaram bastante nesta Série B. Eu esperava mais. Um detalhe importante que estas equipes têm em comum é justamente a dificuldade de jogar fora de casa. Troca de técnico, e aí não é somente a troca de técnico, são as escolhas, né? Trocou e não deu certo, trocou e não vem dando certo. Desempenho muito abaixo, essas equipes colocaram o resultado debaixo do braço, meu amigão, e ó, já era. Será que menosprezou o comprometimento com o jogo bem jogado na Série B? Não, é Série B. Não, Série B, pô. Série B é mais raça. Série B é mais força. Série B tem que ser na raça. Série B não pode jogar com toquinho de bola no chão. Será que essa galera pensou nisso? E aí, menosprezou o bom desempenho que os torcedores
que têm os seus times na Série B precisavam? Então, nós temos dificuldade fora de casa, troca de técnico e as escolhas não deram certo. O Bahia, por exemplo, tocou o Guto pelo Wenderson, não deu certo. O Vasco da Gama também passa pelo seu terceiro técnico. Só o Grêmio que está no segundo. Mas as dificuldades ainda permanecem. Não encantaram de jeito nenhum. Se esperava o encantamento, pelo menos do torcedor. Como o torcedor do Cruzeiro teve essa oportunidade de subir, o Cruzeiro ficou um bom tempo na Série B, mas quando subiu, subiu de uma forma muito consistente. Subiu com peito estufado. Campeão e com muita antecedência. Então, somente o Cruzeiro encantou o seu torcedor. Torcedor esse que eu coloquei força da torcida, torcedor esse que é muito responsável por o Vasco, o Grêmio e o Bahia estarem no G4. A força da torcida foi determinante, principalmente Bahia e Vasco. Principalmente Bahia e Vasco. A torcida do Grêmio entrou ainda em conflito, teve aquela confusão no estádio, né? Mas em jogos grandes a torcida compareceu, motivou e empurrou o Grêmio. E não seria diferente. Então, se não fosse a força da torcida, sei não, viu? Se a torcida abandonasse essas equipes, sinceramente, principalmente, volto a repetir, Vasco da Gama e Bahia. O Vasco lota São Januário em praticamente todos os jogos, o Bahia idem, e empurrou, de fato, o seu time para onde está hoje, e é muito provável que estará na Série A. Bahia e Grêmio estão com passos mais adiante. Vasco da Gama vai ter que lutar muito, mas os resultados do G5 para baixo colaboram também para que o Vasco possa permanecer ali no G4, mas vai depender muito dele, porque tem clube aí que está muito pertinho, que é o caso do Ituano, por exemplo, tem 2 pontos de diferença somente da equipe do Vasco da Gama. Meus amigos, tá aí. Coloca no comentário, papá. Diz aí pra gente o que você achou destas 3 equipes. Na minha opinião, eu esperava muito mais dessa turma. Esperava muito mais. Esperava uma competitividade muito constante, sabe? De flutuar ali, Bahia, Grêmio, Cruzeiro em primeiro, Vasco também chegando. E aí algumas outras equipes dificultando. O Sport, por exemplo, numa batalha ali de você ter 4 vagas e 5 equipes, né? E um elemento surpresa chegando. Nada disso aconteceu. No campo, jogos terríveis, jogos ruins, que não dava muito gosto de você acompanhar. E, sinceramente, em 2023, estas equipes tomaram que na Série A melhorem bastante. Embora eu tenha, claro, esperando uma expectativa maior, mas eles estarão na Série A e têm os seus méritos também, muito por questões do mérito de as outras equipes não estarem pontuando, estarem ali se implodindo, uma arrebentando a outra, beleza? Mas fica aí o registro, na minha opinião, decepcionante estas 3 equipes aí que eu estou mostrando, né, através dos seus técnicos, que também não tem muito a ver, não. Tem diretoria também, tem jogadores, contratações também ruins, mas eles basicamente podem ser o símbolo, né, desta decadência dessas 3 equipes, que, volto a repetir, embora não estejam tão bem, praticamente estarão na Série A do ano que vem. O Vasco da Gama tem algumas dúvidas ainda, mas eu acredito que o Vasco vai imperar aí nesta reta final. Meus amigos, é o seguinte, ó, Barroca sumiu, está aí, vai jogar contra o Novo Horizontino, já está liberado pelo boletim informativo da CBF, mas confesso para vocês que o Barroca tem que estar muito atento a uma questão importante. O Portal GE colocou aí 5 problemas do trabalho de Anderson até a demissão na segunda passagem pelo Bahia. O treinador foi demitido após 19 partidas e teve 47,3% de aproveitamento neste período. Os 5 erros mencionados pelo Portal GE e que o Barroca não pode cometer é justamente a escalação. O Barroca tem que escalar o que ele tem de melhor. E, sinceramente, eu já falei no nosso programa Bora Bahia, feijão com arroz, feijãozinho com arroz. Organiza a equipe, simplicidade e música, como diz o Roupa Nova, a música do Roupa Nova. Simplicidade, música, jogador e arrebenta. Vamos jogar o feijão com arroz, mas organizado. Organizado. Não há 16 equipes melhores do que o Bahia na Série B. E é por isso que o Bahia está no G4 até hoje, desde a primeira rodada. Porque não há, das 20 equipes, 16 melhores do que o Bahia. É por isso que o Bahia está lá, mesmo com essa instabilidade, beleza? E é fundamental a escalaçãozinha correta. E colocou Massinho em roda-liga, insistência com alguns jogadores. A fragilidade fora de casa, eu até mencionei dessas 3 equipes que são decepção na Série B. Jogadores fora de posição, que é o caso do Rezende, a invenção do Anderson de colocar o Rezende
E ainda a reclamação dos jogadores, Ricardo Goulart e o Mugni falaram com o Enderson sobre isso, desta improvisação sem necessidade, ainda queimou o Luiz Henrique, queimou legal o Luiz Henrique. Mas o Luiz Henrique conseguiu superação, né? Fez o gol contra a Chape, veio até bem nesta partida, embora o Bahia tenha sido derrotado, e tomara que ele consiga. Mas o Enderson fez uma improvisação péssima. Jogadores, inclusive, fora de posição, que é o caso do Rezende, que foi para a lateral, e o Rezende não é um bom lateral, o Rezende é um bom volante. Então, essa improvisação na qual sacrificou o jogador, até deixou o jogador desconfortável, né? Porque no outro jogo, quando ele colocou o lateral, ele tirou o Rezende do time. E o Rezende é um jogador que, na minha opinião, é indispensável para esse Bahia de hoje. Promessa de bom desempenho que nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Esses 3 treinadores que eu mencionei aqui, ó, eles colocaram o resultado debaixo do braço e menosprezaram um bom jogo. Dava para fazer mais. Dava para o Grêmio jogar melhor. Dava para o Vasco jogar melhor. Pô, o cara tem Nenê, tem Gabriel Peck, tem o Figueiredo, tem muito jogador bom ali. O Alex Teixeira. Você pega o Grêmio, orçamento de Série A, pô. Diego Souza na equipe e tantos outros bons jogadores. O Bahia, por exemplo, que você tem o Mugni, você tem um Ricardo Goulart, pô. Jogadores que têm uma certa qualidade. O Ricardo Goulart, por exemplo, já foi um grande jogador do Campeonato Brasileiro, da Série A, né? Depois ele foi para a China e teve aí, passou aí um bom tempo fora, mas é um jogador de qualidade. Era para o Bahia, para o Vasco e o Grêmio fazer bons jogos, né? Jogos melhores. Então, essa promessa de bom desempenho não aconteceu com o Bahia e nem com os outros. E a relação com a torcida é uma questão do Enderson Moreira, né? Uma questão muito ligada ao Enderson. O Enderson chegou a discutir com o torcedor, depois discutiu com o jornalista, muito soberbo em algumas entrevistas, né? Uma soberba, um não reconhecimento dos erros, né? E faltou ouvir a voz da torcida. Não somente o Enderson, mas também o diretor do Bahia de Futebol, o Eduardo Freeland. E eu falo isso diretamente na questão do Massinho. Nada contra o Massinho que vai resolver o problema dele na justiça. Não estou aqui para julgar, mas era uma polêmica desnecessária para o Bahia. Não ouviu a voz que vinha da arquibancada. Esta relação tem que acontecer. E outra, quando o torcedor opina com base em ouvir muitas opiniões. Você está ali na arquibancada, muita gente que tem um conhecimento de futebol mais aprofundado, ele consegue convencer o outro. Então, menosprezar a voz da torcida é menosprezar também, muitas vezes, a voz do conhecimento, porque está todo mundo observando a partida. Claro que tem torcedores que entendem mais, outros entendem menos, gostam do futebol. Mas tem uma turma que tem um conhecimento mais aprofundado, chega conversando com os outros torcedores, dizendo, pô, eu fazia isso, fazia aquilo, eu faria isso, o jogador está assim, está assado, e acaba convencendo. Então, muitas vezes a torcida pedia uma situação que era muito viável e o Enderson teimosamente fazia o contrário. As escalações do Enderson Moreira, por exemplo, causavam surpresas a cada jogo. Você não sabia o que ia acontecer. Você fazia uma provável escalação aqui, dava totalmente diferente. Pirraça, né? Ou teimosia, um dos dois, qualquer um dos dois aí serve. Mas o Enderson cometeu estes 5 erros que é claro e evidente que o Barroca já está ligado. Já está ligado. Ele vai fazer somente 6 jogos, está ouvindo, sim, os jogadores, a comissão técnica, para poder, nesse jogo contra o Novo Horizontino, nesse jogo contra o Brusque, arrumar, organizar a equipe, e quando ela estiver confiante com os resultados positivos, o Barroca poder fazer alguma situação de mudança coletiva. Mas individualmente ele pode sim mexer no posicionamento, pedir para que o jogador evite certas situações. Quer ver um exemplo? Eu falei no Bora Bahia, o Luiz Otávio, por exemplo. O Luiz Otávio tem uma insistência de bola longa terrível. E eu acredito que o Barroca não gosta desse tipo de jogo, só se for uma circunstância de jogo imediata que você tem que fazer. Mas não pode ser a todo momento como o Luiz Otávio faz. Essa bola longa é entregar a bola para o adversário. Está nítido. E o Barroca, como gosta de um jogo que ele falou que é de imposição, de troca de passes, é melhor ali mais qualidade, bota a bola no chão, vamos trabalhar. A bola tem que chegar no Jacaré ou no Davó através da jogada trabalhada e não por lançamentos que você não sabe o que vai acontecer para deixar o jogador lá batendo cabeça com a zagueirada, né? Então, tem que ficar muito atento. Em algumas circunstâncias, sim. Toda hora, não. Não é verdade? Então tá aí. Os 5 erros que o Barroca não pode cometer e eu tenho certeza que ele não irá. E ele dá esse história positivo pra gente assim, dizendo, like. Barroca tá pedindo like aqui pra mim, Aí, ele tá pedindo like aí,
Aí, ó. Barroca tá pedindo like aqui pro canal e com certeza você vai dar essa moral pra gente. Meus amigos, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você estar aqui acompanhando e sempre nos ajudando. Seja dando like, compartilhando o link nas suas redes sociais, se inscrevendo também e está comentando aqui nos comentários. Respeitando todo mundo é respeitado, os comentários tá aí, tá bom? Eu garanto para você que você será respeitado. Sim, nosso canal é família e somos mais de 4.500 inscritos, rumo aos 5.000. Tomara que dê tudo certo. Brothers, forte abraço, até o próximo conteúdo. Valeu!